Saudação a todos, meu nome é Gilberto, trabalho na Universidade Federal de Uberlândia. O título da apresentação é Evolução do potencial da temperatura de placas positivas e negativas de baterias VRLA em processos de carga galvanostática. Esse trabalho foi realizado em colaboração com Fábio Pluti Fernandes e Rodrigo Vinsky Palmer, que trabalham na Fundação Parque Tecnológico de Itaipu. Originalmente, as baterias reguladas por válvula, baterias VRLA, foram produzidas para resolver o problema da perda de água no eletrólito no processo de carga de baterias chumbo-ácido. O motivo da perda de água pode ser facilmente observado nas reações globais no processo de carga de baterias chumbo-ácido apresentadas abaixo. O motivo seria a decomposição da água na placa positiva, com liberação de oxigênio, que ocorre durante a sobrecarga. A solução para esse problema foi a introdução da recombinação de oxigênio na bateria VRLA. Podemos observar nos processos envolvidos na recombinação de oxigênio em baterias VRLA representadas à direita, que o oxigênio produzido na placa positiva difunde através do separador até a placa negativa, sofrendo a reação de recombinação. Uma proposta feita por Nelson envolvendo oxigênio, chumbo e ácido sulfúrico, formando sulfato de chumbo, água com liberação de calor. Uma outra proposta de recombinação de oxigênio seria aquela envolvendo a redução do oxigênio com participação de hidrogênio, formando água e liberando calor. Hoje, o foco dos estudos sobre a recombinação de oxigênio na bateria VRLA é a avalanche térmica. Esse fenômeno pode ser entendido a partir das curvas representadas à direita, envolvendo a elevação da temperatura durante a recombinação de oxigênio em vaso de bateria VRLA com a avalanche térmica. A avalanche térmica corresponderia ao descontrole da temperatura nos processos de carga, o que pode levar à explosão da bateria. Na literatura envolvendo o estudo da avalanche térmica, há pouca exploração do comportamento das curvas de potencial em função do tempo, de elettrodos individuais em cargas sob condição galvanostática, simultaneamente com a evolução da temperatura interna das células de bateria VRLA. Com o intuito de contribuir na discussão sobre o efeito da avalanche térmica, o objetivo do trabalho é apresentar hipóteses de mecanismo de evolução da temperatura da célula com 100% de estado de carga, com o potencial de placas positivas e negativas em um vaso de bateria start-stop VRLA, em processos de carga galvanostática. Foram realizadas cargas galvanostáticas com diferentes correntes, sendo esses os valores 1,5 A, 3 A e 6 A. Os potenciais das placas positivas e negativas foram medidos em relação ao eletrodo de referência de cádmio e a temperatura foi medida através de um sensor LM35 encostado na parte superior do conjunto de placas no vaso da bateria, como pode ser observado na figura ao lado. São apresentados agora 3 conjuntos de resultados. O primeiro conjunto, A, corresponde à carga com 1,5 A de corrente, o conjunto B, 3 A e o conjunto C, 6 A. Em cada conjunto, de cima para baixo, estão representados a evolução do potencial em função do tempo para a placa positiva, a evolução do potencial em função do tempo para a placa negativa e a evolução da temperatura no vaso em função do tempo. Como comportamento global, observamos que há um aumento da temperatura, que é acompanhado nas curvas de potencial por um ponto de mínimo nas placas negativas e um ponto de máximo nas placas positivas, sendo que os pontos de máximo e mínimo ficam mais pronunciados com o aumento da corrente. Como hipótese para a explicação desses comportamentos gerais, temos os pontos de máximo e de mínimo nas curvas de potencial seriam resultado da despolarização dos eletrodos, devido às reações de recombinação do oxigênio na placa negativa e do hidrogênio na placa positiva. Observamos também, nas curvas de temperatura, um valor crescente da taxa de aquecimento, quando as taxas de reações de recombinação são expressivas nas duas placas simultaneamente. Isso demonstraria que o hidrogênio migraria para a placa positiva, onde ocorreria o processo de recombinação, sendo um fator importante nos processos que geram a avalanche térmica. Esse processo ocorreria porque a altas correntes, a taxa de produção de hidrogênio na placa negativa seria inicialmente muito maior do que a taxa de reação de recombinação. E, por fim, a recombinação de hidrogênio e oxigênio pode ocorrer em baterias com placas polarizadas anodicamente e catodicamente. Como conclusões, temos: nas baterias VRLA na sobrecarga, ocorre recombinação tanto na placa positiva quanto na negativa. Na placa negativa ocorre recombinação de O2, oriundo da placa positiva, e na placa positiva ocorre recombinação de hidrogênio, oriundo da placa negativa. A reação de recombinação na placa positiva pode ser uma das causas da avalanche térmica. A proposta de reações para as duas reações de recombinação seriam: para a recombinação de oxigênio, a redução do oxigênio com participação do hidrogênio, e
A recombinação de hidrogênio seria a reação entre hidrogênio e o oxigênio produzido na placa positiva. Obrigado pela atenção.